Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá! Na edição desta quarta-feira, 24 de junho, você vai conferir como foi a aula-palestra ministrada pelo juiz de direito Antônio Peleja. Ele falou sobre os direitos da criança e do adolescente e as obrigações do Estado e municípios. Desde a época do Império já se falava em direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. Os jovens precisam ser preparados para a vida adulta para que mais tarde não entre em conflito com a lei. O juiz de direito Antônio Peleja ressalta que os governantes precisam investir mais nos centros de referências e ressocialização dos municípios. Competência do município na assunção dessa tarefa de desempenhar essas medidas socioeducativas em meio aberto. O município ele assumiu esse encargo e esse encargo ele requer uma maior atenção. Por quê? Porque os municípios têm que estruturar os CREAS, têm que estruturar os CRAS, que são os Centros de Referência e Atendimento à Infância e Adolescência, principalmente no primeiro caso, que é o CREAS, e o Centro de Referência e Assistência Social, no segundo caso. O juiz ressalta ainda que a lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, precisa ser cumprida também. É um problema, no primeiro caso, enfrentado por inúmeras administrações, não é uma situação localizada e é um problema que tem que ser enfrentado, tinha que ser enfrentado desde há muito tempo, desde a época do Império, Brasil Colônia, Império, República, houve problemas. Então, é um problema antigo e precisa ser urgentemente resolvido. De acordo com o magistrado, é obrigação dos gestores públicos cumprirem as medidas socioeducativas. Ela tem que ser o norte do gestor público. Nós temos o que se chama na administração pública de discricionariedade. Infância e adolescência e a estruturação dos órgãos não é discricionariedade. Não é mérito do ato administrativo, é uma obrigação. O tema que se vem com frequência para argumentar acerca da não implementação dessas medidas é a falta de disponibilidade orçamentária, reserva do possível, e o Supremo Tribunal Federal vem entendendo em alguns julgados que esses argumentos eles não mais colam em relação à área da infância. Então, os gestores municipais eles têm que estar sempre atentos. Prefeitura de Curvelândia tem contas aprovadas pelo TCE, mas gestor recebe recomendação e multa de 11 UPFs. Os detalhes desse julgamento você acompanha a seguir. As contas anuais de gestão da Prefeitura de Curvelândia, referente ao exercício de 2014, sob gestão do prefeito Eli Sanches Romão, foram analisadas em sessão plenária do Tribunal de Contas do Estado. 5 irregularidades foram encontradas pela relatoria do conselheiro Walter Albano. Após defesa dos citados, a equipe técnica concluiu pela permanência de 2 falhas. A irregularidade de responsabilidade do prefeito é relacionada ao descumprimento de determinações legais constante em acórdãos. A outra, atribuída ao contador, é sobre a ausência de contabilização das depreciações dos bens móveis. Apesar das irregularidades encontradas, as contas anuais de Curvelândia estão aptas a serem aprovadas, uma vez que as impropriedades mantidas não resultam em dano direto ao erário ou prejuízo à execução de programas ou atos de gestão. Diante dos fatos, o relator do processo emitiu voto pela regularidade das contas, aplicou multa ao gestor e fez recomendação. TCE julga contas da Prefeitura de Rio Branco regulares, mas com recomendações e determinações legais à gestão. O balanço das contas anuais da Prefeitura de Rio Branco foi analisado pela relatoria do conselheiro Walter Albano. Os documentos são referentes ao exercício de 2014, sob gestão do prefeito Antônio Xavier de Araújo. A Secretaria de Controle Externo emitiu um relatório técnico apontando 5 irregularidades, sendo 3 atribuídas ao prefeito e 2 ao contador. As irregularidades apontadas pela equipe técnica foram, por exemplo, a falta de designar um servidor habilitado para operar o sistema Aplique, o descumprimento da guia da Lei de Acesso à Informação e a ausência de contabilização dos bens móveis do município.
Os responsáveis apresentaram defesa. Após a analisada, a equipe técnica emitiu um parecer pela manutenção de 4 irregularidades. O relator conselheiro Walter Albano acolheu em partes o parecer ministerial e votou pela regularidade das contas com a aplicação de multa e determinação para que o gestor faça alguns ajustes no portal da Prefeitura, para não haver falhas nas contas de 2015. Acolho em parte o parecer ministerial e voto no sentido de julgar regulares as contas anuais de gestão da Prefeitura de Rio Branco, 2014, responsabilidade do senhor Antônio Xavier, com determinação legal, recomendação e multas, conforme consta do voto integral. Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará faz visita técnica ao TCE Mato Grossense para conhecer produtos e serviços. Trabalhos desenvolvidos pelo TCE de Mato Grosso motivaram a visita técnica realizada pela assessora da Diretoria de Fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará. Entre as atividades selecionadas estão o Sistema Aplique, as auditorias técnicas, as súmulas e jurisprudências. Eu estou fazendo uma pesquisa que é resultado do mestrado e nessa pesquisa eu estou trabalhando metodologias mais participativas em avaliação de programas, que nos tribunais é realizado por intermédio das auditorias operacionais. Então, foram escolhidos 4 tribunais no Brasil e o critério de escolha era que o tribunal tivesse uma célula dedicada a esse trabalho e que também a quantidade de trabalhos que foram já realizados pelos tribunais. A avaliação inicial da assessora é bastante positiva, especialmente pelo fato da equipe de auditores contar com um setor específico e ter todo o respaldo do TCE para o desenvolvimento das análises. Dentro do tribunal existe um sistema que é o Aplique, que a gente também, lá no TCM do Ceará, a gente tinha interesse de conhecer outros processos nos tribunais para que a gente pudesse levar melhorias também para os nossos processos, coisas novas para os nossos processos. Além do Aplique, também tem a área de jurisprudência, que a gente quer ver como é que funciona, como é que é o cadastro, como é que é a disponibilização, como é que é a equipe, como é que a equipe trabalha, para que a gente possa também melhorar se a gente vir coisas boas que geralmente a gente vê. Para o TCE Mato Grossense, ser escolhido pela instituição do Ceará para a visita é uma forma de reconhecimento das atividades realizadas. Avaliamos aqui na Secretaria como um reconhecimento, ao empenho do tribunal em adquirir novas técnicas, em aplicar a auditoria operacional, que em muitos tribunais ainda é algo novo, é algo que está começando agora. E nós iniciamos já, o tribunal investiu em capacitação dos servidores para atuarem nas auditorias operacionais, já realizamos vários trabalhos e aplicando as metodologias impostas pela Intosai, que é o que regulamenta a realização dessas auditorias, então é um reconhecimento para o Tribunal de Contas. E por hoje é só, voltamos amanhã com mais uma edição do TCE Notícias. Até lá!